Eu vou explicar agora sobre movimentação na 3D View. Para começar, eu tenho aqui alguns ícones na minha janela, onde vai ser adicionada a minha cena. Eu tenho alguns ícones que servem para fazer a movimentação dentro aqui do meu ambiente 3D. Então, começando aqui pelo primeiro ícone, que é uma imagem de uma cruz, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, manter pressionado e vou movimentar o mouse. Isso vai me fazer um movimento de pan na minha 3D View. Vou estar deslocando a minha câmera em apenas 2 eixos. O próximo ícone, eu tenho uma seta indicando com uma ponta maior indicando para baixo, outra para cima. A segunda, fazendo a mesma movimentação, clicando, mantendo pressionado e arrastando para a esquerda e para a direita, eu posso aproximar ou me distanciar do meu objeto. Eu vou adicionar um cubo para dar uma noção melhor do que eu estou falando. Então, o primeiro ícone, primeiro botão, eu posso movimentar de um lado para o outro. O segundo ícone, eu posso aproximar ou afastar do meu objeto, movimentando o mouse para a esquerda ou para a direita. O terceiro ícone, que é um círculo com um ponto no meio, me dá a possibilidade de rotacionar o meu objeto. Na verdade, eu vou estar rotacionando a minha cena como um todo. Estou fazendo aqui uma rotação, movimentando o mouse. Outros atalhos para eu estar fazendo essa mesma movimentação, eu pressionando o Alt. Eu pressiono o Alt, vou na minha janela 3D, vou clicar com o botão direito, o botão esquerdo do mouse e vou movimentar. Isso vai me dar o mesmo movimento de rotação que o meu terceiro ícone. Então, pressionando o Alt, eu clico e movimento o mouse. Ele vai me fazer uma rotação. Pressionando o Alt e com o botão do meio do mouse, o Scroll, eu posso fazer o mesmo movimento de pan que é do meu primeiro ícone. Então, eu clico, pressiono Alt no teclado e vou movimentar com o botão do meio do mouse. Utilizando o botão direito do mouse, mantendo pressionada a tecla Alt, eu vou fazer o movimento de afastar e me aproximar do objeto, que é a mesma movimentação que eu tenho com o segundo ícone, aproximando e afastando. Eu também posso fazer o mesmo movimento pressionando o número 1 no teclado e clicando com o botão esquerdo do mouse, eu vou fazer o movimento de pan. Com o número 2 do teclado e o botão esquerdo do mouse, eu vou me aproximar ou afastar. E com o número 3, eu vou estar fazendo aí o movimento de rotação. Aqui na minha janela 3D, eu tenho um pequeno menu. E aqui no menu Edit, clicando no menu Edit, eu tenho algumas opções de voltar, refazer. E eu tenho alguma movimentação de câmera também que diferencia um pouco da movimentação desses ícones que eu acabei de mostrar. Por exemplo, o Film Move, ele vai me fazer uma movimentação. Essa movimentação está relacionada diretamente com o ângulo da câmera. Com a minha movimentação aqui no pan, eu estou movimentando a cena de um lado para o outro. Com a minha movimentação de Film Move, eu movimento a câmera em torno dela mesma, em torno do seu eixo. Film Magnific, ele serve para fazer um zoom em uma determinada área. Então eu posso clicar, fazendo um retângulo e ele vai me dar um zoom em todo o objeto que tiver dentro desse retângulo. Film Zoom é a mesma movimentação que o zoom da câmera, que a opção de zoom na minha ferramenta aqui 3D. Zoom in Zoom Out é para você aproximar, dar um zoom, aproximar ou afastar do seu objeto.
aqui em Edit Frame Scene eu tenho a opção de mostrar todos os objetos que estão na cena. Então, como eu só tenho o cubo, ele me mostrou apenas o cubo. Eu vou adicionar aqui mais um objeto. Adicionei uma esfera. E no momento eu estou com a visualização no cubo. Eu vou vir em Edit Frame Scene e ele vai me mostrar todos os objetos que estão presentes na cena. Em Frame Active eu vou mostrar apenas o objeto que está selecionado, ou os objetos que estiverem selecionados. Aqui na minha cena, por exemplo, eu estou selecionado a esfera, eu vou em Edit Frame Active e ele vai mostrar apenas a esfera. Se eu tiver uma outra esfera selecionada ao mesmo tempo, então aqui eu tenho duas esferas e as duas são selecionadas. Eu venho Edit Frame Active e ele vai mostrar as duas que estão ativas. E a minha próxima opção que eu tenho é em Edit Frame Default, que ele vai me mostrar a minha primeira cena, que vem por definição padrão. Então tem aqui todos os objetos. Eu fiz várias rotações, eu posso vir em Edit Frame Default, que ele vai me mandar para minha visão original. Em câmeras, eu tenho algumas opções de visualização da minha cena 3D. Eu posso ter a minha visualização da câmera, que aqui não tem nenhuma opção, porque eu não adicionei nenhuma câmera na minha cena. Mas caso tivesse alguma câmera adicionada, ela ia aparecer aqui o nome da câmera e eu ia ter a visão daquela câmera. Visão em perspectiva, que é a visão natural do olho humano. Falando um pouco sobre a visão em perspectiva, eu preparei aqui um material onde eu vou explicar um pouco sobre visão perspectiva e paralela. Nesse primeiro exemplo, eu tenho dois cubos em visão com visão em paralelo. Isso significa que as retas, as arestas do meu objeto que são paralelas, ela continua paralela no meu desenho, ainda que seja 3D. Por exemplo, essa aresta que está me dimensionando a profundidade, ela vai ser paralela a todas as outras que tiverem no mesmo sentido. O cubo, essa face do cubo, que é a minha face frontal, ela tem a mesma dimensão da minha face lateral. Então isso significa que a minha vista, ela está me mostrando uma visão em paralelo, todas as retas paralelas. Inclusive, se eu adicionar um cubo tentando passar uma ideia de profundidade, independente da distância que tiver os meus objetos, eles vão parecer ter a mesma dimensão. Ele não tem a distorção da imagem de acordo com a distância, diferente de uma visão em perspectiva. A visão em perspectiva, à medida que um objeto se distancia da visão humana, ele vai parecendo menor. Então, como exemplo, eu tenho o que seria um cubo, mas que aqui está um pouco distorcido por causa da perspectiva, que quanto mais longe vai parecendo menor. Então a minha face do retângulo, o meu quadrado, a minha